Sempre gostei de acreditar que a vida é feita de pequenos gestos. Desde jovem, aprendi que não são os grandes presentes ou conquistas que marcam uma pessoa, mas sim aqueles detalhes simples que carregam afeto. Uma xícara de café quente servida antes do nascer do sol, um abraço inesperado, uma fruta colhida no ponto certo e oferecida com carinho. Talvez por isso eu tenha cultivado tanto as minhas pequenas tradições, coisas que podem parecer bobas para os outros, mas que para mim sempre tiveram um valor imenso. Lembro bem do quintal da minha antiga casa, onde havia uma árvore que me acompanhava desde que me mudei para lá, muitos anos atrás. Era uma árvore de mexericas, dessas que exalam perfume doce só de você se aproximar. Quantas vezes não fiquei sentada à sombra dela, olhando os galhos carregados e pensando na vida. Foi sob essa árvore que vi minha filha dar os primeiros passos, tropeçando na grama fofa. Foi ali que pendurei balanços improvisados e assisti suas risadas encherem o ar como sinos. A vida inteira parecia estar entrelaçada com aquela árvore. Quando ela cresceu e seguiu sua vida, levando consigo sonhos, planos e, claro, uma parte do meu coração, fiquei apenas eu e a árvore. Todo ano, na época da colheita, eu separava as mexericas mais bonitas e pensava em como seria bom se ela estivesse ali para provar. Talvez fosse tolice, mas eu guardava algumas como se fossem presentes destinados a ela, mesmo quando não havia ninguém para entregar. No último outono, depois de muitas noites em claro, decidi que não ficaria mais apenas esperando. Eu mesma levaria aquelas mexericas para minha filha. A decisão me pareceu simples, quase infantil, uma mãe levando frutas para a filha, como se o tempo não tivesse passado. Coloquei algumas em uma sacola de pano, daquelas antigas que uso desde sempre, e arrumei minha pequena mala de viagem. Enquanto fazia isso, meu coração estava cheio de expectativa. Imaginava a surpresa dela ao me ver chegar, talvez um sorriso, talvez um abraço. Eu sabia que ela tinha a própria vida, ocupada com trabalho, marido, responsabilidades. Mas ainda assim, pensei que o simples gesto poderia acender uma chama de ternura, lembrá-la de quem sempre estive ali, mesmo distante. A viagem foi cansativa para mim. Já não tenho a mesma energia de antes, meus joelhos reclamam a cada degrau e minha coluna pede descanso após poucas horas sentada. Mas cada vez que sentia o corpo fraquejar, eu apertava contra minha sacola com as mexericas. Era como se aquele peso leve fosse um lembrete de por que eu estava ali, para levar um pedaço de casa, um pedaço de mim, até ela. Ao descer do ônibus, senti um frio na barriga que não lembrava de sentir há anos. Parecia uma mistura de nervosismo e esperança. Caminhei devagar até o endereço que tinha anotado, observando as ruas largas e os prédios altos que me cercavam. Era tudo tão diferente da minha pequena cidade. As pessoas andavam apressadas, mal se olhavam, e eu me sentia quase invisível no meio da pressa urbana. Ainda assim, cada passo me aproximava do reencontro que tanto sonhei. Quando finalmente cheguei diante do prédio, fiquei parada por alguns minutos. Era um lugar bonito, moderno, com portões altos e um jardim impecável na entrada. Lembrei das casas simples que costumávamos visitar juntas quando ela era criança, e um nó apertou minha garganta. Toquei a campainha com mãos trêmulas, quase rezando para que ela atendesse. Demorou um pouco, mas logo a voz dela surgiu pelo interfone. Reconheci na hora, embora soasse diferente, mais seca, mais adulta. Quando disse meu nome, houve uma pausa longa, como se ela não esperasse. Então a porta se abriu, e lá estava ela, parada, olhando para mim com um misto de surpresa e desconforto. "Oi, filha", consegui dizer, com a voz falhando. Estendi a sacola com as mexericas, como se aquele gesto fosse suficiente para explicar minha presença. "Trouxe isso para você. São do quintal, estão doces." Ela pegou a sacola, mas não sorriu. Olhou em volta, como se sentisse exposta. Depois, suspirou e disse: "Mãe, você devia ter avisado antes de vir." Naquele instante, percebi que talvez minha visita não fosse recebida com a alegria que imaginei. Mas tentei não me deixar abater. Eu só queria um pouco de tempo com ela, talvez um chá na cozinha, algumas palavras trocadas, uma lembrança reavivada. Afinal,
Eu tinha atravessado aquela distância não apenas em quilômetros, mas em coragem. Ela me deixou entrar, mas a casa parecia fria, sem sinais de aconchego. Havia quadros modernos nas paredes, móveis bem escolhidos, mas nenhum retrato de família, nenhuma lembrança dos tempos passados. Sentei-me no sofá com cuidado, olhando em volta, tentando não demonstrar a ansiedade que me consumia. Quando o marido dela apareceu, senti logo que minha presença não era bem-vinda. Ele me cumprimentou de maneira educada, mas distante, e trocou um olhar rápido com minha filha, como se questionasse por que eu estava ali. Não demorou muito para que o clima ficasse pesado. Perguntaram quanto tempo eu planejava ficar, e minha resposta, alguns dias, se não se incomodarem, fez o silêncio se estender pela sala. A partir daquele momento, compreendi que o gesto que para mim era simples e cheio de amor, para eles era um incômodo. Ainda assim, mantive a esperança. Talvez fosse só o susto da visita inesperada, talvez em pouco tempo eles se acostumassem e pudessem me receber de coração aberto. Mas, no fundo, algo já começava a me dizer que essa viagem não teria o final feliz que eu tanto desejei. Naquela noite, deitei na cama improvisada que minha filha arrumou para mim no quarto de hóspedes. Era um espaço pequeno, bem decorado, mas frio, sem marcas de uso, quase como se fosse mantido apenas para visitas formais. Enquanto me ajeitava, o som distante da cidade entrava pela janela entreaberta, e eu me perguntava se tinha feito bem em vir. Tentei me convencer de que sim. Afinal, era apenas o primeiro dia, e toda surpresa exige um tempo de adaptação. Talvez no dia seguinte ela acordasse mais tranquila, talvez pudéssemos tomar café juntas, como fazíamos antigamente, rindo das coisas pequenas. Essa esperança me embalou até o sono chegar, embora fosse um sono inquieto, cheio de sonhos confusos em que minha filha era criança de novo e corria até mim, chamando mamãe com aquela voz doce que já não ouço há tantos anos. Pela manhã, acordei cedo, como sempre fiz durante toda a minha vida. O silêncio da casa me pareceu ensurdecedor. Caminhei devagar até a cozinha e comecei a preparar café. Enquanto a água esquentava, coloquei 2 xícaras na mesa, imaginando que ela pareceria sonolenta a qualquer momento. Eu queria recriar um gesto simples, mostrar que ainda podia cuidar dela de alguma forma. Quando finalmente desceu, já arrumada para sair, me olhou surpresa ao ver a mesa posta. Mãe, não precisava se incomodar, disse, a voz carregada de pressa. Respondi sorrindo que não era incômodo, que era prazer, mas ela mal se sentou. Tomou apenas alguns goles de café, disse que tinha compromissos e logo foi embora, deixando-me sozinha naquela casa grande e silenciosa. Passei o dia tentando me ocupar. Abri a sacola das mexericas e descasquei uma, sentindo o cheiro cítrico tomar conta do ar. Lembrei de quando ela era pequena e pedia que eu separasse os gomos para colocar em um pratinho, porque dizia que minhas mãos eram mais rápidas e cuidadosas. Senti lágrimas queimarem meus olhos, mas respirei fundo e engoli a dor. O marido dela voltou antes, mas mal trocamos palavras. Ele parecia sempre apressado, sempre distante. À noite, quando ela chegou, percebi um cansaço pesado em seu semblante. Tentei puxar assunto, contar alguma novidade da minha cidade, falar sobre o quintal, os vizinhos, até mesmo sobre como a viagem tinha sido longa, mas ela respondia com monossílabos. Havia uma barreira invisível entre nós, e quanto mais eu tentava, mais essa barreira parecia se fortalecer. Nos dias seguintes, a tensão se tornou impossível de ignorar. As conversas eram curtas, os olhares carregados de impaciência. Em certos momentos, percebi o marido cochichando com ela, e o silêncio posterior me dizia mais do que 1000 palavras. Senti-me uma intrusa, um peso, alguém fora do lugar. Uma noite, durante o jantar, arrisquei falar sobre meu desejo de passar alguns dias ali para matar a saudade. Minha filha pousou o garfo devagar e disse, com voz firme, Mãe, você deveria ter nos avisado. Não é um bom momento. Temos nossa rotina, nossos compromissos. Não é fácil se ajustar de repente. Aquilo me atravessou como uma lâmina. Eu não queria atrapalhar, nunca quis. Meu único desejo era estar perto, compartilhar pequenos instantes, lembrar que ainda existia um laço entre nós.
Mas a forma como ela falava deixava claro que minha presença era mais um problema do que um motivo de alegria. Naquela noite, chorei em silêncio no quarto de hóspedes. Tentei abafar os soluços no travesseiro, com medo que ouvissem. Perguntava a mim mesma em que ponto havíamos nos perdido. Quando foi que deixei de ser bem-vinda? Será que errei tanto assim como mãe? Ou será que a vida simplesmente nos afastou de forma irreversível? No dia seguinte, acordei decidida a não criar mais atritos. Passei a maior parte do tempo no quarto, lendo meu caderno de anotações antigas, onde escrevo memórias, reflexões e até receitas de família. Evitava circular muito pela casa, tentava ser invisível para não incomodar. Mas isso só aumentava minha sensação de solidão. Até que, numa manhã, minha filha entrou no quarto e se sentou na beira da cama. Seu olhar estava sério, quase frio. Mãe, começou ela, acho melhor você voltar para casa. Não quero que leve a mal, mas não temos espaço nem tempo para cuidar de visitas agora. A senhora merece conforto, merece estar num lugar onde possa ser cuidada, e aqui não conseguimos oferecer isso. Senti o chão sumir sob meus pés. Engoli em seco, procurando forças para responder, mas as palavras não vinham. Apenas consegui dizer: eu não pedi cuidados, filha. Só queria estar perto. Ela desviou o olhar e suspirou. Eu sei, mas não dá. Foi como ouvir uma sentença. A viagem que planejei com tanto carinho, o gesto simples de trazer mexericas do quintal, tudo parecia perder o sentido. Naquele instante, compreendi que o amor que eu carregava não era suficiente para preencher o vazio que havia entre nós. Fui até minha mala e comecei a arrumar minhas coisas. Cada peça dobrada parecia pesar toneladas. Minha filha observava em silêncio, talvez tentando justificar para si mesma a decisão, talvez apenas desejando que eu partisse logo. O marido apareceu pouco depois, oferecendo-se para me levar até a rodoviária. No carro, o silêncio era denso, cortante. Apertei contra o peito a sacola com as mexericas restantes, como se aquele simples objeto fosse meu último vínculo com tudo o que havia sonhado. Meus olhos ardiam, mas não queria chorar diante deles. Precisava guardar minha dignidade, mesmo que meu coração estivesse se despedaçando. Quando chegamos ao terminal, ele estacionou e disse apenas: boa viagem. Saí do carro devagar, sentindo minhas pernas trêmulas. Minha filha permaneceu no banco do passageiro, olhando para frente, sem coragem de me encarar. E foi assim que, em meio à multidão apressada, percebi que estava sozinha. Fiquei parada por alguns minutos, imóvel, com minha mala pequena a um lado e a sacola de pano ao outro, como se não soubesse o que fazer. As pessoas passavam apressadas, carregando suas próprias histórias, e eu me sentia perdida no meio daquela pressa, um corpo estranho em um lugar que não era meu. Não tinha passagem comprada, não tinha dinheiro suficiente para voltar. Trouxera apenas algumas notas guardadas no bolso, acreditando que ficaria alguns dias na casa dela e que não precisaria de muito. Como pude ser tão ingênua? Olhei para trás, esperando que ela descesse do carro, que me chamasse, que dissesse que estava arrependida. Mas o motor foi ligado, e o carro se afastou até desaparecer no fluxo da rua. Meu coração, que já estava em pedaços, pareceu se reduzir a pó. Sentei-me em um banco do terminal, abraçando a sacola contra o peito. O cheiro das mexericas escapava pelo tecido, doce e ácido ao mesmo tempo, como uma ironia cruel. Ali estava eu, uma mãe rejeitada, uma avó afastada, com meu presente simples transformado em símbolo de abandono. As horas passaram devagar. O movimento do terminal era constante, ônibus chegando, famílias se despedindo, crianças chorando, vendedores ambulantes oferecendo comida e revistas. Cada cena me lembrava do que eu não tinha. Lembrei-me de quando, anos atrás, costumava viajar com minha filha ainda pequena. Lembro dela encostando a cabeça em meu ombro dentro do ônibus, adormecendo tranquila porque sabia que eu estava ali para protegê-la. Que contraste cruel com aquele presente em que eu me encontrava sozinha, invisível, sem destino. A fome começou a apertar, mas eu não tinha coragem de gastar o pouco dinheiro que restava.
Descasquei uma das mexericas e comi devagar, gomo por gomo, como se cada pedacinho fosse uma lembrança que eu precisava guardar. As lágrimas caíam sem que eu percebesse, misturando-se ao sabor doce da fruta. Foi então que uma senhora se aproximou e se sentou ao meu lado. Tinha o rosto marcado pelo tempo, como o meu, mas seus olhos eram vivos, cheios de curiosidade. "Está esperando alguém?" perguntou com delicadeza. Balancei a cabeça em silêncio, incapaz de responder. Ela não insistiu. Apenas ficou ali por alguns minutos, como quem entende a dor alheia sem precisar de explicação. Quando se levantou, tocou de leve meu ombro e disse: "Coragem. O mundo é maior do que a dor." Essas palavras simples entraram em mim como uma semente, ainda que naquele momento eu não soubesse como fazê-la florescer. Decidi que não passaria a noite no banco do terminal. O frio já começava a tomar conta, e o medo de ficar vulnerável entre estranhos me deixou inquieta. Caminhei pelas ruas próximas, arrastando a mala, até encontrar um pequeno abrigo comunitário. Não era um lugar confortável, mas me acolheram sem muitas perguntas. Disseram que eu poderia ficar por algumas noites, até me organizar. Deitei-me em uma cama estreita, com um cobertor gasto sobre mim, e fechei os olhos. Mas o sono não vinha. Na escuridão, revivi cada detalhe da cena no terminal, cada palavra fria de minha filha, cada olhar de impaciência do genro. Uma parte de mim ainda queria acreditar que ela se arrependeria, que no dia seguinte viria me procurar. Mas no fundo eu sabia, aquilo não aconteceria. A dor da rejeição era como um nó no peito que não se desfazia. Eu me perguntava se era merecido. Será que falhei tanto como mãe? Será que fui ausente quando ela precisava? Tentei lembrar de meus erros, mas também de meus acertos. Recordei das noites em claro cuidando dela quando criança, dos cadernos que eu revisava pacientemente, das vezes em que vendi o pouco que tinha para comprar um presente que a fizesse sorrir. Eu não tinha sido perfeita, mas havia amado com todas as forças que tinha. Não era suficiente. No silêncio do abrigo, senti que precisava me agarrar a algo maior do que minha dor. Rezei baixinho, pedindo forças, pedindo clareza, pedindo para que meu coração não endurecesse. Porque a tentação de se tornar amarga era enorme. Quando somos feridos, é fácil querer revidar com frieza. Mas eu sabia que se me entregasse a isso, perderia a essência de quem eu era. E se algo ainda me restava, era justamente isso, minha capacidade de amar. Nos dias seguintes, fui aprendendo a viver com pouco. No abrigo, conheci outras pessoas que também carregavam histórias de perda e abandono. Havia mulheres que haviam fugido de situações terríveis, homens que perderam o emprego e não conseguiram se reerguer, jovens que foram rejeitados pelas próprias famílias. Cada um trazia sua dor como uma mochila invisível, pesada, mas presente. E ao ouvir suas histórias, percebi que não estava sozinha no mundo da rejeição. A dor, embora única em cada um, era universal. Certo dia, sentei-me com um pequeno caderno que sempre levo comigo. Decidi escrever. Escrevi sobre a árvore de mexericas, sobre o cheiro da fruta, sobre o abraço que sonhei receber e não recebi. Escrevi sobre o terminal, sobre a senhora que me disse palavras de coragem, sobre a sensação de ser invisível. Cada frase era como um desabafo, uma forma de costurar meus pedaços. E ao final, percebi que, mesmo quebrada, eu ainda tinha voz. Foi nesse momento que compreendi algo essencial. Talvez minha filha não precisasse mais de mim, mas o mundo ainda poderia precisar da minha história. Talvez outras pessoas, ao ouvirem minha voz, encontrassem forças para enfrentar suas próprias dores. Essa ideia, tímida e frágil, começou a crescer dentro de mim. E assim, em meio ao abandono mais cruel, nasceu uma centelha de propósito. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que todos no abrigo. O silêncio ainda reinava, interrompido apenas pela respiração pesada de quem dormia profundamente. Peguei meu caderno e sentei perto da janela. O sol nascia tímido, e a claridade suave parecia me convidar a recomeçar. Abri na última página escrita e reli as palavras da noite anterior. Era estranho como, mesmo dolorosas, elas me traziam alívio.
Como se escrever fosse uma forma de enxugar as lágrimas por dentro. Decidi continuar. Escrevi sobre minha infância simples, sobre as tardes em que ajudava minha mãe na horta, sobre os dias em que, já jovem, sonhava em construir uma família que nunca passaria necessidade. Lembrei de como sonhei para minha filha uma vida melhor, mais tranquila, sem os sacrifícios que enfrentei. E, ironicamente, foi justamente isso que a afastou de mim. Sua vida melhor a fez esquecer quem a ajudou a dar os primeiros passos. Enquanto escrevia, uma das voluntárias do abrigo se aproximou. Seu nome era Clara, uma jovem de sorriso doce e olhos curiosos. Perguntou se eu estava registrando memórias, e respondi que sim, meio envergonhada. Ela me encorajou: continue, dona. Histórias são tesouros. E quando a gente conta, não guarda só para nós, deixa outros encontrarem força também. Essas palavras ficaram ecoando em minha mente o dia inteiro. Naquele mesmo dia, ao sair para caminhar perto da rodoviária, encontrei um grupo de pessoas em uma praça, sentadas em roda. Alguém falava ao microfone improvisado, contando uma experiência de superação. Fiquei de longe, ouvindo. A cada palavra, percebia que não era a única a carregar uma dor que parecia insuportável. Havia tantas feridas no mundo, tantas histórias enterradas no silêncio. Tive vontade de ir até lá e contar a minha, mas o medo me paralisou. O que diriam se soubessem que fui abandonada pela própria filha? Será que me julgariam? Será que pensariam que falhei como mãe? Fiquei quieta, ouvindo os outros, até que a roda se encerrou e todos se dispersaram. Voltei para o abrigo com o coração inquieto. Naquela noite, enquanto os outros dormiam, decidi escrever não apenas para mim, mas como se estivesse falando para alguém. Escrevi em tom de conversa, descrevendo como o abandono havia me ferido, mas também como eu não queria deixar essa dor me transformar em ódio. Escrevi como se falasse com outra mãe, outra avó, talvez alguém que também estivesse se sentindo esquecida. Quando terminei, percebi que o texto tinha vida própria. Era como se não fosse apenas meu, mas de qualquer pessoa que já sofreu uma rejeição. No dia seguinte, mostrei o que escrevi para Clara. Ela leu em silêncio, e quando terminou, seus olhos estavam marejados. A senhora precisa compartilhar isso. Mais gente precisa ouvir. Eu sorri sem graça, sem saber como responder. Mas dentro de mim, algo começou a se mover. Talvez meu silêncio não fosse mais a resposta. Talvez minha voz fosse o caminho. Os dias seguintes se tornaram rotina. Eu ajudava nas pequenas tarefas do abrigo, lavava louças, dobrava roupas, e sempre que sobrava um tempo, voltava ao meu caderno. As palavras saíam como rios que haviam estado represados por anos. Eu falava de infância, maternidade, alegrias, medos, mas sobretudo da dor do abandono. E cada vez que terminava uma página, sentia um peso a menos no coração. Certo dia, Clara trouxe uma surpresa, um pequeno gravador. Se escrever já ajuda, imagine se a senhora gravar sua própria voz. Pode ser só para guardar, ou para compartilhar depois, quem sabe. Segurei aquele objeto simples como se fosse algo mágico. Tive medo no início, minha voz, marcada pela idade, seria agradável de ouvir. Mas naquela mesma noite, gravei um trecho daquilo que havia escrito. Falei com a voz embargada, pausada, mas verdadeira. E quando ouvi a gravação, percebi algo que não esperava, não era só dor. Havia força em cada palavra. Clara sorriu quando ouviu junto comigo. Está vendo? A senhora não perdeu sua voz. Só estava escondida. Aos poucos, passei a enxergar minha história de outra forma. Não era apenas um fardo, mas também um testemunho de resistência. Eu não escolhera ser abandonada, mas poderia escolher o que faria com isso. Poderia deixar que a dor me definisse ou poderia transformá-la em mensagem. Numa das tardes em que estava sentada no banco da praça, um menino pequeno se aproximou. Trazia um balão colorido e sorriu para mim sem dizer nada. Sentou-se ao meu lado e ficou balançando as pernas no ar. Eu, instintivamente, ofereci uma mexerica da sacola que sempre carregava. Ele aceitou com alegria.
Logo depois, sua mãe veio buscá-lo, pedindo desculpas pela intromissão. Eu sorri e disse: "Não se preocupe, ele me trouxe um pouco de alegria." Naquele instante, percebi que, mesmo sem minha família por perto, ainda podia dar e receber afeto. O abrigo deixou de ser apenas um lugar de passagem. Tornou-se um espaço onde eu reaprendi a me olhar com menos culpa e mais compaixão. Comecei a imaginar que talvez minha história pudesse ser contada não apenas em cadernos, mas para mais pessoas. Talvez em encontros, talvez em gravações. Quem sabe até em algum lugar maior, onde outras vozes também ecoassem. E assim, pouco a pouco, a dor que parecia me engolir começou a se transformar em semente. Não era mais apenas sofrimento, era a possibilidade de dar sentido à minha própria solidão. Eu não sabia ainda como, nem quando, mas algo dentro de mim dizia que meu silêncio não seria eterno. Afinal, mesmo quando esquecida por quem mais amei, eu ainda tinha dentro de mim a força de uma vida inteira. Com o passar das semanas, aquela ideia de dar voz à minha dor já não saía da minha cabeça. Clara insistia para que eu não guardasse meus escritos apenas para mim, e cada vez que eu lia em voz alta um trecho para ela, percebia que realmente havia ali algo que ultrapassava o meu coração. Era como se minhas palavras se tornassem um espelho no qual outras pessoas também pudessem se reconhecer. Um dia, Clara me convidou para acompanhá-la em um encontro comunitário que aconteceria na mesma praça onde eu vira aquelas rodas de partilha. Ela me disse que haveria espaço para relatos, e que eu poderia, se quisesse, ler algo do meu caderno. A princípio, recusei. O medo ainda era forte, e a vergonha parecia maior do que qualquer coragem que eu pudesse reunir. Mas naquela noite, enquanto relia minhas anotações, percebi que guardar tudo só para mim era como esconder uma cicatriz que poderia inspirar outros sobreviventes. Decidi que iria. No dia do encontro, minhas mãos tremiam ao segurar o caderno. O coração parecia querer escapar do peito. As pessoas se reuniam em roda, cada uma trazendo sua experiência. Algumas falavam de perdas, outras de doenças superadas, outras de caminhos tortuosos que encontraram a luz. Eu ouvia e pensava: o que vou dizer pode parecer pequeno diante disso tudo. Mas quando chegou minha vez, respirei fundo e comecei. Contei minha história desde o início. Falei da infância humilde, do esforço para criar minha filha, da alegria que senti ao vê-la crescer, das esperanças que depositei nela. Depois, com a voz embargada, falei do dia em que fui deixada no aeroporto sem dinheiro, sem carinho, sem explicação. As lágrimas vieram, e por alguns segundos pensei em parar, mas ouvi alguém no fundo da roda sussurrar: "Continue", e aquilo me deu força. Contei também da solidão, da noite gelada, do abrigo, e finalmente de como escrever havia se tornado meu refúgio. Quando terminei, o silêncio reinou por alguns instantes. Eu temi que ninguém tivesse se importado. Mas então uma senhora levantou-se e veio até mim. Abraçou-me forte e disse: "Eu também fui esquecida pelos meus filhos." Achei que era a única. Outras pessoas se aproximaram, algumas choravam, outras apenas tocavam meu ombro em silêncio. E naquele instante eu percebi: minha dor havia encontrado eco. Eu não estava sozinha. A partir desse dia, passei a participar mais desses encontros. Cada vez que lia um novo trecho do meu caderno ou contava mais da minha trajetória, sentia que algo se transformava dentro de mim. A ferida ainda existia, mas já não sangrava do mesmo jeito. Ela estava se cicatrizando, e a cicatriz, em vez de me envergonhar, começava a se tornar parte da minha força. Clara, sempre atenta, me incentivou a gravar mais relatos no pequeno gravador. Disse que poderia juntar as gravações e mostrar para outras pessoas que não podiam estar presentes nos encontros. Assim, minha voz começou a circular discretamente, tocando vidas que eu nem conhecia. Recebi bilhetes de desconhecidos que diziam: "Suas palavras me deram coragem, achei que não havia saída, mas vi que ainda há esperança." Cada mensagem era como uma gota de bálsamo nas feridas da minha alma. Ainda penso em minha filha. Ainda sinto a dor do abandono, e não vou mentir, algumas noites choro em silêncio, lembrando dos abraços que não recebo mais, dos mães que não ecoam mais em minha casa. Mas aprendi que a vida não me deu apenas perdas.
Também me deu essa oportunidade de transformar a dor em partilha. Talvez minha filha nunca volte. Talvez nunca peça perdão. Mas se minha voz alcançar alguém que também esteja perdido no abandono, já terá valido a pena. Hoje, quando caminho pela praça e vejo crianças correndo, sinto saudade, mas também gratidão. Ainda posso sorrir, ainda posso contar histórias, ainda posso oferecer uma mexerica a um pequeno desconhecido e receber em troca um riso inocente. Ainda posso ser avó, mesmo que não para os meus, mas para o mundo que cruza meu caminho. O abrigo já não é apenas um teto temporário. É o lugar onde reencontrei minha voz. E cada pessoa que escuta meu relato se torna, de alguma forma, parte da família que a vida me roubou. Descobri que não estou destinada a ser apenas uma mulher abandonada, mas uma mulher que se ergueu mesmo quando deixada no chão. Escrevo essas últimas linhas com um misto de dor e esperança. Dor, porque a ausência da minha filha é uma sombra que sempre me acompanhará. Esperança, porque agora sei que até as sombras podem ensinar a olhar para a luz. Talvez um dia ela ouça minha voz em algum lugar, talvez se reconheça nas minhas palavras e lembre que fui eu quem a ensinou a andar, a falar, a sonhar. Se isso acontecer, estarei pronta para perdoar. Mas se não acontecer, ainda assim estarei em paz, porque não permiti que a ingratidão matasse o amor que tenho dentro de mim. A vida é estranha. Às vezes nos dá flores, às vezes nos dá espinhos. E mesmo assim, aprendi que até os espinhos podem proteger a rosa. Eu, uma avó esquecida no aeroporto, encontrei um novo destino em meio à solidão. E enquanto houver alguém disposto a ouvir, minha história não terá sido em vão.